Pessoal. Instagram agora tá de brincadeira. Oi! Oi, alguém que eu não sei o nome? Né? Vamos esperar um pouquinho o pessoal chegando aqui, que eu tinha começado a live já faz uns 3 minutos, comecei pontualmente às 8 horas e por algum motivo o Instagram travou, né? Oi, Cris, tudo bom? Obrigado pelos coraçõezinhos aí. Oi, tudo bom? Agora eu não sei aqui, é Martins Tizi. Qual é seu nome? Sejam bem-vindos. Oi, William, tudo bom? Ah, Cris, que bom que você tem adorado minhas lives, né? Tenho feito lives aí de segunda e sexta com meus amigos aí, né? E amanhã tenho outra com mais um amigo que é facilitador certificado do Axis Consciousness, o Eduardo. Neuma, querida! Como é que estamos em Manaus aí? Que bom! Vai ser hoje que você vai vir bater papo comigo? Aqui diz, ó, peça e receberás. E se eu pedir, você vem bater papo comigo? Sim ou não? Tá? E aqui também eu tenho usado esse dia, domingo à noite, né? Para falar um pouquinho mais de toda a minha experiência além do Axis, né? Apesar que no manual de barras é a porta de entrada do Axis Consciousness, né? Ele é o primeiro curso que a gente tem, é barra de Axis. Aquela coisa dos imposição de mão na cabeça, naqueles 32 pontos, onde a gente acaba desprogramando aí, descristalizando muita crença limitante nossa, através simplesmente dessa imposição de mão, né, da energia que a gente está doando para as pessoas. Mas o Axis não é só as barras, e mesmo numa classe de barras, um curso de barras, eu digo assim, barras é a última ferramenta que a gente passa. Tem mais de 15 ferramentas verbais e corporais, como barras é uma ferramenta corporal, onde tem um toque, né? As ferramentas globais são perguntas e tal, que a gente comenta aqui, e uma delas pode ser essa, peça e receberás, que está ligado à questão de a gente estar sempre na pergunta, está sempre fazendo perguntas, fazendo pedidos em forma de pergunta, né? Oi, Paula, querida, tudo bem? E no domingo passado eu comentei desse livro aqui, não sei se vocês tiveram, Peça e Será Atendido, da Esther e do Jerry Hicks, né? O Jerry já faleceu, a Esther é uma americana oi Sérgio, uma americana que canaliza uma energia que se apresenta como Abraão, né? Eles dizem que eles são a manifestação da fonte de todos nós, da onde todos os corpos não físicos ou as energias não físicas se originam. E foi de lá que eles trouxeram essa questão do PS ser atendido, na década de 80, depois
trouxeram a lei da atração, certo? E eu falei um pouco disso no domingo passado, né? E essa questão, que não está só restrita ao Abraão, a Esther, ao Axis, várias filosofias, vários pensamentos falam do poder do pedido, né? Do pedir. E o quanto nós fomos ensinados a não pedir, né? Desde aquela época de criança. Ó, estamos indo lá na casa da titia, mas não peça nada para ela. Né? Eu lembro que eu tinha uma tia-avó, né? Ela era a tia da minha mãe, e eu adorava ir lá porque eu era criança e ali tinha frios, coisa que não tinha em casa. Tinha ovo maltine, coisa que não tinha em casa, bolo, né? O que hoje, se de alguma forma, é uma coisa, pelo menos na minha família, acabou sendo meio que natural você ter, quando recebe as pessoas, fazer aquele café, né? Que no sul é muito famoso, os cafés coloniais. E quando a gente ia para lá, olha, não peça nada, né? Não mexa em nada, mão no bolso, essa coisa que eu lembro até que eu falava com meu filho também, eu não, né, minha esposa, a gente ia na casa da minha irmã, olha, ela é cheia de recém-casada, toda cheia de bibelôs, então não mexa em nada, fica com a mão no bolso, não peça nada para sua tia. E com isso, nós fomos meio que doutrinados a não pedir. A que pedir era era uma fraqueza, né? Era uma fraqueza. Eu lembro quando eu fui pedir um aumento no trabalho, certo? Nossa, o que eu tive como vendedor, né? Eu digo que o vendedor, ele assim, vai da mesma forma que um advogado, ele vive de argumentos, né? O quanto eu tive que me preparar para chegar na frente do meu chefe e pedir um aumento, quando naquilo não era um pedido, né? Era só uma explanação de algo que eu já entendia ser merecedor. Mas não, como era um pedido, eu, de certa forma, me contraí nesse pedido. E nisso o Axis traz de uma forma muito leve, né? Para quem reconhece, começa a reconhecer essa leveza nos seus atos, nas suas atitudes, o quanto pedir ele é compensador. Quem está acompanhando as minhas entrevistas com esses seres maravilhosos aí, que tem me dado o prazer de estar comigo na segunda e sexta, né? Ô Roberto, que prazerzão te ver aqui, né? Quando eu estava falando com a Angélica Bianco, uma menina maravilhosa, hoje uma facilitadora certificada, né? Facilitador certificado é alguém que já percorreu uma boa caminhada de cursos de vivência na questão do Axis, que basicamente é você ir ganhando percepção ou capacidade de desenvolvendo o músculo da percepção energética. E ela contando que quando ela foi na primeira sessão de barras, falaram, pode pedir. Ela pediu um namorado, 15 dias depois arrumou um namorado. Aí ela falou, pô, já que esse negócio funciona, eu vou pedir dinheiro. E o dinheiro apareceu na vida dela, né? Então é bem isso, né? Como seria a gente começar a pedir presentes, como diz um outro querido dentro do Axis, o Maurício Rondelli, pedidos caixa grande, né? Não pedidos pequenininhos, por uma questão que eu já risquei do meu dicionário a palavra merecimento, né? Porque o merecimento ele parte do pressuposto que eu possa não merecer alguma coisa. E por que alguém não mereceria alguma coisa de bom,
de bom? Porque alguém não mereceria alguma coisa, né? Quem julga o merecimento? Se a pessoa é merecedora ou não, certo? E quanto tem de autojulgamento? Oi, Sandra, tudo bom? Quanto tem de autojulgamento nessa questão do merecimento? Também eu fiz aqui, se vocês forem lá na minha boa noite, Sandra. Se vocês forem lá, tanto no meu IGTV como no meu canal de YouTube, vocês vão ver uma série de gravações mais curtas, né? Que eu vinha fazendo diariamente sobre autojulgamento. O quanto a questão de receber, ela não está atrelada a um autojulgamento. Ao quanto a gente entender que nós merecemos receber ou não. Oi, Priscila, querida, tudo bem? Certo? E para mim, essa questão do merecimento é inquestionável, mas ela ainda... Oi, Liliane, como é que tá? Muito frio aí no sul? E o quanto ainda essa questão, né, do merecimento, ela não é extremamente limitante para nós. O quanto ela nos impede que a gente receba tudo aquilo que é nosso, que nós temos direito, simplesmente por existir, né? Eu lembro, eu gosto ainda, porque não é porque saiu do corpo que para mim ele não existe mais. Então o Gasparetto, Luiz Gasparetto, que eu acompanhava até pessoalmente no espaço dele, Vida e Consciência, olha que interessante o nome do espaço dele, né? Ele comprou um teatro aqui em São Paulo, oi Daisy, que chegou a caber mais de 900 pessoas. E eu lembro de uma vez, ele estava comentando sobre a experiência dele de ter morado nos Estados Unidos. Então, não sei se vocês sabem dessa história do Gasparetto. O Gasparetto, ele começou ainda como jovem, adolescente. A manifestação mediúnica dele era através de pinturas mediúnicas, com as mãos e os pés, no claro, no escuro, de pintores renascentistas, né? Então era Monet, Manet, Toulouse-Lautrec. Inclusive tem vídeo no YouTube dele fazendo uma pintura sendo sintonizado, eu gosto mais desse termo do que incorporado, sendo sintonizado ou canalizado, tanto faz, no programa do Jô Soares, do Monet, né, e de Toulouse-Lautrec, fez até um retrato do próprio Jô Soares. Mas ele, por fruto dessa capacidade dele, ele foi convidado a morar nos Estados Unidos. E nesse período ele aproveitou para estudar psicologia. E ele comenta uma coisa muito interessante, que era o cristão americano, que é um cristão para nós protestante, né, luterano, calvinista, ao contrário de nós que somos no Brasil, hoje talvez menos, né, porque também tem muitos protestantes aqui, mas o nosso cristianismo era mais ligado ao catolicismo. Mas o cristão protestante, ele tem a crença que todos são filhos de Deus, sem nenhum julgamento. E que se alguma pessoa ela não está vivendo na prosperidade, a culpa não é de Deus. A culpa, de alguma forma, cai a ele que não se consegue ver como filho de Deus. Porque todos que se conseguem se ver como um filho de um Deus rico, ele tem todo o direito de reivindicar a parcela dele de riqueza. Agora, se ele não se vê como filho de um rico, ele nem sabe como reivindicar essa parcela. Então, era muito interessante que ele falava, os cristãos americanos,
Eles não se põem, colocam embaixo da mesa esperando sobras, migalhas do banquete divino. Eles sentam na mesa. E eu achava muito engraçado que ele falava assim, ó, pessoal, o bifão é meu. Né? Se tiver vários bifes, o bifão é meu. Então é isso. Independente da sua crença, se você, o que te impede a tua prosperidade financeira? O que te impede de estar recebendo tudo que esse banquete que está disponível para nós chegue? E eu tenho trabalhado muito a minha questão financeira. Interessante que na hora que eu comecei a trabalhar a minha questão financeira, as minhas limitações em que o dinheiro flua, porque na questão financeira o que eu falo é o seguinte, você consegue imaginar que o dinheiro é uma energia como se fosse o ar? E o ar como energia, a gente não fica pedindo ar. A não ser que ele nos falte, né? Nós estamos numa fase agora que para algumas pessoas o ar está faltando e pagaria milhões para tê-lo. Mas ele é algo gratuito para nós. Né? Tirando condições excepcionais, nós não precisamos de respiradores nem nada. Ele vem e flui até nós. Né? Nós até somos, em alguns momentos, convidados para um processo de atenção à nossa respiração. Até para entrarmos no estado meditativo, coisa que eu não fazia e hoje eu comecei a fazer e tem sido muito gratificante. Né? Prestar atenção na minha respiração para entrar no estado meditativo. Mas imagina que o dinheiro, ele flua através do nosso corpo da mesma forma que o ar. A gente não precisa ficar correndo atrás dele. Que simplesmente eu falo, universo, o meu dinheiro, por favor, é um pedido, o meu dinheiro, por favor, e me abro para receber este dinheiro. Sem nenhum julgamento de como ele venha. E eu recebi uma proposta para retornar ao mundo corporativo, a trabalhar numa empresa, gerenciando o departamento comercial, ou uma divisão, oi Socorrinha, né? E, exatamente, Sandra, ele entra e sai, tá? Você quer bater papo? Vem cá comigo, vamos conversar. Né? O dinheiro, ele entra e sai assim, ele flui, não é que ele entra e sai. Porque quando a gente fala em entra e sai, oi, Socorrinha. Alô? Oi? E ela saiu. Mas quando a gente entra nessa ideia de entra e sai, quer dizer, ele entra e sai. Não, ele flui. Ele flui. Porque senão, para mim, pelo menos, a percepção do sair é como eu perdendo. E eu não ganho e perco dinheiro. Ele simplesmente flui através de mim. Né? E, voltando, eu recebi um convite para a área. E aí eu fui. E aí minha esposa falou, poxa vida, como é que esse negócio? Você não estava se dedicando ao Axis e tal? Falei, continuo. Mas na hora que eu peço para o universo me trazer dinheiro, aí eu usei uma ferramenta do Axis. É leve aceitar esse pedido? Quando eu penso em fazendo esse trabalho, ele me expande ou me contrai? Ele expandiu. Então, se ele expandiu, eu estou usando uma ferramenta do Axis, que é perguntar para o meu corpo, porque o meu corpo ele sabe o que é verdadeiro para nós dois, porque o corpo ele é uma ausência total de mente, de julgamento, né? A mente é uma coisa externa,
né? A mente não é consciência, porque consciência é ausência de julgamento e o julgamento é fruto da mente. Se estiver ficando muito complicadinho, vocês me avisam aí, botando alguma observação, né? Então, eu fiz a pergunta para o meu corpo: corpo, é tranquilo isso? Vai expandir? Se eu aceitar essa proposta, como é que eu vou estar daqui 1 ano? Daqui 5 anos? Daqui 10 anos? Isso não quer dizer que eu vou ficar 1, 5 ou 10 anos na empresa. Pode ser que eu fique 1 mês. Oi, Márcio, tudo bem? Mais um colega aí do mundo corporativo, como acabou de dizer o meu amigo Fábio Meira. Lembra de Fábio Meira, Márcio? Das 7 às 8 eu estava vendo uma live dele. Estava eu e a Juliana Alessio. Nós 4 trabalhamos na mesma empresa. Né? Oi, Cida, voltou aqui. É que não sei o que aconteceu, eu abri a live e ela caiu. Né? Então é isso, pessoal. Na hora que eu me abri, veio proposta. E outra, já veio mais de uma. E eu comecei a receber proposta para dar classes. Tá caindo, Neuma? Estranho. Deixa eu só ver uma coisa. Oi, Neuma, para mim tá normal aqui. Eu fui ver, eu tô com a minha internet normal, que é aqui do lado. Que às vezes pela casa tem uma extensão e aí o sinal fica menor. Gratidão, Neuma. Como seria, Neuma, você participar desse bate-papo comigo? Eu vou te convidar. Eu estou pedindo para você participar comigo desse bate-papo. Aceita, se for leve para você, né? Se não, eu continuo aqui batendo papo com vocês ou com quem mais também quiser vir aqui conversar, para deixar de ser meio um monólogo, né? Tudo bem, Neuma. Se alguém quiser, pode avisar e me chamar aí para participar de um bate-papo, né? Então é isso. O que vocês gostariam de pedir? Não, tem outra pergunta que eu acho que ela é muito legal. É até de uma das classes que eu estou dando, introdutória, chamada CRI, mais tempo, mais dinheiro, mais alegria, baseado no livro Alegria dos Negócios, inclusive que a Neuma aqui, ela está participando da turma aí, né? Ó, é essa aqui. Onde tem um exercíciozinho, né? Onde ele pergunta quais são as 6 coisas impossíveis que decidi que não posso criar hoje com o meu negócio. E essa pergunta vale também, quais são as 6 coisas impossíveis que você acha que não vale a pena pedir porque não vai conseguir? Se alguém puder escrever, oi, Rosiane querida, quanto tempo! A minha gerente do Bradesco favorita, que provavelmente nem está mais no Bradesco, né? Olha o pessoal aqui da minha querida Zona Norte, do qual eu saí faz alguns anos, há 7 anos que eu saí da Zona Norte de São Paulo, do bairro de Santana, e vim aqui para a Zona Sul, para o Brooklyn. E estamos por aqui. Então, pessoal, gostaria que vocês escrevessem aí uma coisa que vocês acham que é impossível receber. Que esteja ligada a vocês, né? Porque quando eu fiz essa pergunta, olha que interessante,
me veio assim a presença do meu pai, que desencarnou. Então eu não consigo ter a presença física dele, porque ele escolheu desencarnar num determinado momento da vida dele. Agora, eu posso ter a presença dele, energética, espiritual. Eu posso ir até ele durante meu sono. Ah, pode, Flávio? Como é que você faz isso? Pede. Olha, estamos dentro do tema. Na hora que você vai dormir, peça. Peça. Né? Eu não sou ligado a nenhuma religião, porque isso me dá liberdade para eu navegar por todas elas, permear por todas elas. E quando eu conheci o Espiritismo, né, e cheguei a participar e promover na minha casa sessões lá, ou encontros de Evangelho no Lar, que era bem ecumênico o nosso Evangelho no Lar, ele era muito legal, era todos os domingos, itinerante, onde meu pai trazia, onde meu pai, já comente sobre isso, Sandra, onde eu tinha, o meu pai trazia o folhetinho da missa para ler a parte do Evangelho, eu lia no final o Evangelho do Lar, a Ira, minha esposa, lia um livro do Dalai Lama, e a minha sobrinha lia o Evangelho da Meninada, que era o livro evangélico. Né? E no Evangelho segundo o Espiritismo, tem, no final dele, tem orações. E tem uma oração lá, que é a oração para a hora de dormir. Onde nela está incutida um pedido. Porque eles trazem uma explicaçãozinha lá, que na hora de dormir, na verdade, quem descansa é o nosso corpo físico. E o nosso ser, usando o linguajar do Axis, espírito, alma, o nome que vocês querem. No Axis a gente usa o termo ser, até para não ter nenhuma conotação com nenhuma religião. Ele vai estar livre. Então eu peço o que eu, Flávio Ser, quero fazer enquanto o meu corpo, que eu brinco Zé, ele está dormindo. Eu posso pedir para estar em encontro com meu pai. Eu posso pedir, Sandra, para buscar a verdade, a inspiração sobre essa dificuldade que você tem. Porque não existe dificuldade para mim, tá? Para mim existem desafios. As dificuldades, elas são colocadas para nós vencermos, se nós olharmos ela como desafio, não como obstáculo. Né? Talvez se você colocar um pouquinho mais sobre essa questão da herança, se seu pai já faleceu ou não, né? Se você quiser, eu posso te chamar para a gente bater um papo sobre isso. Para mim vai ser um prazer e talvez seja contribuição para todo mundo que está aqui. Discutir sobre essa dificuldade e como a gente pode pedir facilidade. Como seria pedir facilidade? Né? Dentro das perguntas que a gente vai conhecendo nesse universo que o Axis nos apresenta, e sempre fazendo questão de que o Axis é só mais uma, não é a nada. Né? Eu estava brincando, quem viu sexta-feira meu bate-papo com o Douglas e o Rodrigo, né? Não vamos substituir uma igreja universal do reino do Deus pela universal do reino do Axis. Né? Não vamos fazer o Axis uma religião, porque não é. Né? O Axis só é mais um conjunto de ferramentas que é colocado para nós, que tem muito a ver com religiões, com filosofias e com várias opiniões. Né? Hoje eu estava ouvindo a Monja Coen, com o Leandro Carnal, e eu vejo neles muitas coisas que o Axis fala. Né? E aí, quem está copiando quem? Ninguém.
Porque o lema do Axis que está ali atrás é empoderando as pessoas a saberem o que elas sabem. Tá? Então, é a saberem o que elas sabem. Quer dizer, nós sabemos. Agora, as ferramentas do Axis que vai nos empoderar a acessar esse saber. Então, os teus irmãos não querem vender o terreno porque eles são muito apegados. O seu pai era apegado aos terrenos. É isso, né, Sandra? E os seus irmãos também são apegados a esses terrenos porque o seu pai era? Ou como seria você pedir para a noite até conversar com ele? Oi, Dora querida, tudo bem? Amanhã passaremos um dia maravilhoso, né, Dora? Tá tudo certo de a gente fazer uma classe amanhã de facelift, que é uma das coisas que eu amo, é da classe de facelift. Mas não vamos falar agora aqui de facelift, né? Sempre a gente coloca o que está certo sobre esse apego aos bens materiais. O quanto os seus irmãos não estão simplesmente fazendo algo que para honrar o seu pai, né? Gratidão, Dani, tudo bom? Daniela, uma facilitadora de Campinas, quem quiser aí, tá aí uma excelente facilitadora de barras também e de outros processos. Então, essa pergunta, o que está certo nessa? É interessante. O que está certo sobre isso? O que está certo sobre esse apego do meu pai? O que está certo sobre esse apego nesses terrenos? Pode falar com terreno, sim. Interessante. Dentro do Axis, eu estava, antes de entrar na minha live, estava na live do Fábio Meira, né? Facilitador certificado. Também, Dani, saudades de você e das nossas trocas, né? No Axis, outra visão do Axis é que tudo... Oi, Faulkner, tudo bem? Mais um colega aqui do mundo corporativo. Trabalhamos na mesma empresa em Santa Catarina. No Axis, a gente tem essa questão que tudo que tem molécula, tudo que tem uma molécula, porque nós descobrimos, né, a ciência, não foi nós, a ciência traz para nós, é que quando a gente entra na matéria, quanto mais eu entro na matéria e chego lá no átomo, e no núcleo do átomo, eu chego na conclusão que aquilo é vazio, que no fundo a matéria não existe. O que existe ali é uma porção de energia. E aquela energia, ela tem uma inteligência. Então, quando eu converso com o meu computador, eu estou conversando com todos os seus átomos que compõem ele, e ali tem uma inteligência. Eu conto uma historinha muito interessante, né, que o meu celular anterior, ele todo mês eu tinha que formatá-lo, sabe aquela volta para a opção original, configuração original de fábrica, porque memória não aguentava e tal. E um dia eu falei com ele, e aí, celular? O que nós vamos fazer diante desse impasse? Você escolhe um novo dono? Como seria para você me trazer um celular novo? É simples, perguntas. Pergunta. Celular, me traz um dono novo, me traz um celular novo.
Eu não sei se dias, meses, não foi meses, mas dias depois eu recebo um torpedo da Vivo dizendo que eu tenho R$ 150 de crédito, porque acabou o programa de ponto. E vou no shopping e a loja da Vivo está dando uma promoção num aparelho. Muito bom, por sinal. Em 12 vezes sem juros. Aí peço o celular, eu peço o cartão para o meu filho emprestado, que sempre dava uma torcida. Oi, Sandra querida. Falo com o meu filho, que sempre dava uma torcida em me emprestar o cartão, porque até entendo, né? Ele estava com o nenê recém-nascido e gastando bastante com o nenê, quarto, aquela coisa toda, uma nova vida, né? Casado e tal. Às vezes não tinha como é que fala? Crédito. Estava todo esgotado no cartão, e eu perguntei, e ele falou, ó, pega aqui o cartão. Vai lá com a Bruna, a esposa dele. Bruna, vai lá com meu pai, compra. Tudo muito simples, muito fácil. E outra coisa, além de eu ter pego um celular novo, muito melhor, um dia dando classe para um aluno, ele falou, pô, esse meu celular não funciona para mais nada. Eu falei, se quiser, eu tenho um Motorola G3 na caixa aqui, que acabei de parar. E ainda vendi para ele o celular, olha só. Então, Sandra, tudo isso para dizer, não é você, Sandra Maria, é uma outra Sandra que fez uma pergunta que ela está com impasse com terreno na família, né? Oi, Daiane. Conversa com o terreno. Terreno, você quer ficar com a gente? Terreno, você quer um novo dono? E de repente, sei lá, pode ser que seus irmãos te façam uma proposta para comprar a tua parte. Boa noite, Daiane. Teus irmãos façam uma proposta para comprar a tua parte. Não precisa sair da família. Né? Oi, Giovana querida. Seja bem-vinda. Então é isso. Peça também para os bens materiais, porque eles têm energia. Seja o terreno, seja um contrato. Dentro do linguajar do Axis, tudo isso são entidades. Tudo que tem energia é uma entidade. Entidade não é só um espírito, alguma coisa sem cor. Tá? Mais alguma coisa aqui? Eu estava pedindo para vocês me colocarem alguma coisa que vocês acham impossível receber. E por mais que vocês peçam, é impossível receber esse pedido. Né? E a Sandra colocou uma questão de uma herança na família de um terreno. Né? E ela perguntou como seria conversar com o terreno, e eu estava colocando aqui, para mim, totalmente plausível conversar com o terreno. E dando um exemplo de como eu troquei de celular. E como eu venho conversando com o meu notebook. Ele parou de pifar. Olha que interessante, porque ele vivia pifando. Ele já veio com, inclusive, defeito de fábrica. Ele foi aos poucos. Então, Sol, você estava, quando eu estava falando sobre o dinheiro ser uma energia? Você está disposta a receber o dinheiro, seja ele de forma que for? Ou você tem julgamento em relação a como o dinheiro vai chegar? É isso, Sandra. Pede o notebook pro universo e pede pro teu notebook trazer um novo notebook. Vamos lá, Daiane. Como seria mudar de cidade, já que você é funcionária pública?
pede para o universo. Universo, tudo isso que você está falando para mim, né? Tudo que você está falando para mim, essa pergunta que você está falando para mim, faz para o universo. Universo, me mostra como, o que eu preciso fazer para mudar de cidade ou dentro da minha função de funcionária pública, se a tua função de funcionária pública for estadual, federal, e ser transferida. Ah, não, Flávio, eu sou funcionária municipal. Universo, como você pode contribuir para mim fazer mudar de cidade? Federal? Olha, tá aí. Melhor ainda, Daiane. Não se surpreenda se a partir da hora que você fizesse essa pergunta, agora não crie expectativa, por favor. Mas não se surpreenda que a partir da hora que você pedir para o universo uma transferência, você não começa a ficar sabendo de possibilidades, tá? De alguém comentar, de você ver num jornalzinho, num memorando, ou sei lá onde. Ou, de repente, um novo exame, um novo, como é que fala? Concurso. Um novo concurso, aonde tem vaga na cidade que você almeja. É isso. Se abre. Se abre. Faz a pergunta expansiva. Faz o pedido expansivo, universo. A gente, se vocês quiserem anotar, é que energia, espaço e consciência, eu e meu corpo podemos ser a manifestação de eu estar aonde eu escolho estar. E tudo que impeça que isso aconteça, eu destruo e descrio isso. E a partir da hora que você fez essa afirmação, está feito. Tá? Sandra, eu peguei energia. Deixa eu ver se eu consigo. Que eu falo para as pessoas. A gente aqui, a gente está captando a energia. Então eu falo muito mais assim, da energia que vem do que a mente. Eu não estou criando com a mente. Né? Mas o comecinho de muitos pedidos é que energia, espaço, consciência e escolha, eu e meu corpo podemos ser uma contribuição para que essa minha escolha se realize. E aí você põe qual é a tua escolha, qual é o teu pedido. Que energia, espaço, consciência e escolha está lá no nosso manual, Sandrinha, de barra. Que energia, espaço, consciência e escolha, eu e meu corpo podemos ser. A contribuição para que isso aconteça, se realize. Esse pedido. Está sendo gravada, Sol. Eu espero, né? Cada vez que termino uma live, eu salvo ela no IGTV. E estou salvando também essas lives de domingo no meu canal do YouTube. Tá? Você sabe que é recíproco, né, Sandra? É que agora tem duas, você viu? A Sandra Terapia, que é a Sandra Maria, e a Sandra Becker. Então, Sandras, eu adoro todas as Sandras, eu adoro todas as Marias, eu adoro todas vocês. Tá? Mais alguma coisa que vocês acreditam que é ser impossível?
quando vocês falam de impossível, tem uma frase, deixa eu ver até se eu acho essa frase aqui, ó, que está lá num dos meus posts. Uma época, eu coloquei essa frase no meu post do Instagram, logo que o Dr. Dan Heer, né? Oi, Sol, você conhece a Dora? Oi, que legal. Amanhã eu e a Dora vamos ter um dia maravilhoso, né, Dora? Sem expectativa, hein? Vamos destruindo e descriando toda a expectativa do nosso dia de amanhã. Porque nós já sabemos que vai ser maravilhoso. Então, nós vamos ter uma classe. Olha, ainda tem uma vaga, porque eu estou dando classe reservada para 2 pessoas. Quem quiser fazer essa classe amanhã com a Dora, ainda tem uma vaga, tá? É uma classe de Facelift. E eu estou procurando aqui a frase do Dan. Putz, Neuma, como é que foi a história da tua chácara? Diz para mim que nós estávamos falando sobre isso. Como é que você foi lá? Posta aí. Tem. Que a Neuma aqui, ela é de Manaus, e ela estava comentando sobre uma questão de um terreno que ela comprou e acho que ela nem sabia onde era. Ou pouco tinha ido lá, né? Escreve um pouquinho aí, ô Neuma, sobre essa história aí da tua chácara, já que a tua internet não está permitindo para você falar com a gente, que eu acho que é bem ilustrativa essa tua história, apesar que eu não sei o final dela, né? Eu imagino. Enquanto isso, pessoal, tá. Você foi com a prima, tem que demarcar e resolveu a questão? A questão, teve algum pedido antes, Neuma? Mas no final, quais eram os seus pedidos em relação a essa chácara e o que aconteceu fruto desses pedidos? Você pode trazer para nós? Olha que interessante. Priscila, cicatriz de cirurgia tem uma ferramenta dentro do Axis. Procura, não sei se você. Depois me chama no privado se você estiver em São Paulo, ou a cidade que você tiver, a gente conversa, porque dentro do Axis tem processos corporais que tratam disso. Tá? Oi, Sofia, querida. Saudades de você. Né? Sofia foi minha aluna aqui de Barras de Axis. Tá? Você está por São Paulo? Como seria a gente? Terça-feira, pessoal, quem está em São Paulo, eu voltei a promover trocas, tá? Aqui perto da Washington Luiz, na. Isso aí, é isso aí. E deu tudo certo? No final. Deu tudo certo, ô Neuma? Vamos ter um espaço aí? Vamos fazer vivências no final de semana nessa chácara e eu vou sair de São Paulo e vou até Manaus? Deixa eu ver, já que vocês estão falando de cicatriz, não é bem o tema. Deixa eu ver qual é a ferramenta aqui de corpos que trata de cicatriz.
Legal, legal. Ah, peraí, que agora vocês estão trazendo um monte de coisa aqui. Ô Priscila, você quer participar da troca? É isso? Eu vou publicar hoje, já está lá. Se vocês entrarem na minha bio, eu já vou colocar lá o link para vocês se inscreverem nas trocas, tá? E saber endereço e tal, e tudo bem. As trocas, Sandra, é perto da Washington Luiz, aquela avenida do aeroporto de São Paulo, né? Perto da Vila Santa Catarina, que é Vila Mascote, é um bairro mais conhecido, tá? Vou deixá-la na minha bio e também o postzinho. Curso de barra, sim, Daiane, eu dou ele à distância, tá? Também pode me chamar pelo direct ou pelo meu WhatsApp. Eu dei um para mãe e filha de Natal e foi incrível, né? E já peço, curso de barras comigo, reserva 2 dias. Ele é muito material para a gente fazer num dia só, tá? E nesses 2 dias eu tenho feito praticamente um dia inteiro de prática. Então, os 2 períodos da tarde desses 2 dias, ele é com muita prática. E tem sido fenomenal, né? Então, dá para fazer, Daiane, sim. A única questão, Daiane, de ser feita à distância é que você, para fazer essa classe, você tem que estar junto com alguém. Tem que ter 2 alunos para, na hora da prática, vocês praticarem uma na outra, tá? E aí, pessoal, curso de barras. Qualquer curso do Axis. Quem tem até 15 anos e 364 dias, o facelift é amanhã, Neumar. Mas ele é presencial. 990 o facelift. Né? Para quem faz a primeira vez. No Axis, quem faz uma repetição paga metade. Né? O facelift é 990 e amanhã em São Paulo. Vai ser no Planalto Paulista. Eu tenho uma aluna minha que ela é minha host, que a gente fala, e promotora. Então, no espaço dela, eu dou curso. Alice foi minha aluna presencial de facelift, né, Alice? E a Alice participou como minha convidada. Todos os meus alunos são convidados a presenciarem, né, as minhas classes. Eles presenciam a classe, tá? E a Alice presenciou uma parte da minha classe de barras, o segundo dia da minha classe de barra. Porque no primeiro dia eu perguntei para os meus alunos se eles não se incomodavam, não se incomodaram. E, Neuma, como seria você promover uma classe de barras online com o pessoal aí de Manaus? Hein? Você ser minha host dessa classe. Depois me chama aí no privado e vamos agitar, fazer uma classe aí em Manaus, eu aqui em São Paulo, vocês em Manaus, e vamos fazer essa classe, né? Agora, voltando à questão da cicatriz, que eu não esqueci, esqueci. A pergunta que a gente tem que fazer, e olha, o meu corpo tem muita cicatriz, eu comecei a passar por cirurgia com 3 meses de idade, onde eu tirei 10 centímetros. Gratidão, Alice, pelo seu comentário. Eu comecei, a minha primeira cirurgia foi com 3 meses de idade, onde eu tirei 10 centímetros do intestino e fui desenganado pelos médicos. Alguém já ouviu essa história? Inclusive, eu contei essa história numa classe que eu dei só para criança. E por isso eu nunca comemorei aniversário. Porque o médico falou que eu não ia fazer aniversário 1 ano. Então, para mim, se o médico falou que eu não ia fazer 1 ano, eu fiz, mas será que eu vou fazer 2? Será que eu vou fazer 3? Até quando eu fiz 40 anos, eu comemorei. Primeira vez que eu comemorei aniversário foi quando eu fiz 40 anos. Porque eu descobri que aquele médico, há 40 anos antes, ele mentiu para minha mãe e para o meu pai. E para mim.
que ele falou que eu não ia fazer 1 ano e eu fiz 40. E aí eu fiz cirurgia na vista, e aí eu comemorei o meu aniversário. E comemoro todo ano. Com muita alegria. Né? Apesar que quem acompanha minhas lives, há menos de 2 anos que eu parei de pensar em não acordar, em dar cabo da minha vida. Tá? Em não ter apego nenhum à vida e, inclusive, pedir para morrer. Né? Isso foi recente. E confesso para vocês que ontem eu passei por esses pensamentos, mas entrando na ferramenta do Axis, a quem pertence isso, isso é meu. Da onde vêm essas ideias de suicídio? Basta você chegar e falar assim, ai que saco essa vida, né? Ai que saco essa vida. Você acessa um inconsciente coletivo de não sei quantas milhões de pessoas que estão também achando que saco essa vida, e aí você começa a ter umas ideias idiotas. Oi, Lourdes, querida! Você começa a ter umas ideias idiotas que dá cabo na sua vida que não são suas, tá? Pessoal, eu não sei mais quanto tempo a gente tem, porque já deu 9 horas, mas eu acho que nós temos mais uns 2 minutos. Então, para não dizer que eu não falei da cicatriz, não esqueci. O que está certo sobre esta cicatriz e tudo que ela representa que eu não estou percebendo? Faça essa pergunta para o universo. Peça clareza para o universo. O que está certo? Não é o que está errado, nunca tem nada de errado. Mas, universo, o que está certo sobre essa cicatriz? Universo, me mostra. Com clareza. Qual é a clareza que está nessa cicatriz? Eu tive essa semana com uma pessoa que eu amo, né? A Sarraja Renata, que está fazendo aí uma série de postagens sobre o corpo dela e de uma cicatriz que ela tem na coxa, de uma fratura de fêmur que ela teve quando criança, e aquela cicatriz, o orgulho que ela tem daquela cicatriz. E que eu estava brincando, né? Não competindo cicatriz, nós estivemos juntos sexta-feira, trocando processos, né? Um dia maravilhoso, um presente que ela me deu aí. Na verdade que trocamos, né? De passar uma tarde junta, trocando barras, facelift e outras ideias, né? Que eu também, com 14 anos, eu passei por uma cirurgia, uma osteomielite. Osteomielite é uma infecção hospitalar, mas uma osteomielite que surgiu do nada, não tive hospital, não tive nada. E eu tive que passar por uma cirurgia de limpeza do osso, do meu fêmur, 10 dias de hospital, e que provocou eu tenho pernas de tamanho diferente, eu tenho 1,5 centímetros de diferença. Agora, o que está certo sobre isso? Né? Qual é o presente que essa cicatriz me traz? Hein, universo? É isso. Tudo tem uma razão. Eu não preciso saber também qual é o motivo. É o que está certo nessa cicatriz. Né? Eu entendo. Outro dia uma aluna veio aqui para a gente fazer uma parte prática ou trocas, e ela falou, olha, Flávio, desde quando eu tive meu filho, a minha cesárea dói muito. Aí nós fizemos um processo de eliminação de dor, que é um processo do Axis, de eliminação. E esses processos, eles são verbais. Tem a parte de toque, mas eu nem toquei. Pessoal, está acabando, gratidão enorme, vai ficar gravado no meu IGTV. E domingo que vem eu estou aqui